Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. As bem-aventuranças terminaram, mas o Sermão do Monte não. Por isso nós continuamos a nossa série de reflexões nesse belíssimo e profundo sermão de Jesus. Hoje eu quero ler com vocês Mateus capítulo 5, a partir do verso 13, onde Jesus fala a respeito da relação do povo de Deus com o mundo. No nosso caso, nós vemos esse texto como sendo o ensinamento de Jesus acerca da igreja no mundo. E Jesus diz assim: vós, ou seja, os seus seguidores, os seus discípulos, sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas num velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Veja como Jesus aqui vai aplicar todos aqueles conceitos que ele trouxe nas bem-aventuranças à vida prática. Existe um movimento consciente de Jesus que muda das bênçãos para as responsabilidades. É como se Jesus pudesse agora chamar os seus discípulos para pensarem um pouco como eles deveriam usar cada uma daquelas bênçãos, daquelas razões para a verdadeira felicidade na vida prática. De maneira que essa instrução de Jesus deveria orientá-los acerca da sua atuação entre as outras pessoas. É muito interessante que Jesus está defendendo uma premissa importante para nós. O povo de Deus, e no nosso caso, a igreja, ela influencia o mundo quando é diferente do mundo. E para trazer esse ensinamento, Jesus usa duas metáforas muito interessantes. Jesus fala a respeito do sal, da utilidade do sal, e Jesus fala da luz, como também sendo útil para o fim que ela foi criada. É muito interessante que existe também uma relação entre aquilo, o sal, e aquilo que acontece no interior, e a luz como sendo aquilo que é visto, que acontece no exterior. Jesus começa dizendo que os discípulos, o povo que se submete a Jesus, e no nosso caso, a igreja, nós somos o sal da terra. E é muito interessante perceber que nós precisamos nos conscientizar desta responsabilidade. Jesus não faz uma suposição vazia, abrangente demais. Jesus não está estabelecendo aqui uma hipótese. Talvez, quem sabe, a depender de, vocês poderão ser o sal da terra. Jesus está afirmando para aqueles que de fato desejam trilhar o caminho das bem-aventuranças que eles são o sal da terra. E é muito interessante que, como nós dissemos, o sal exerce uma influência interna. Ele influencia sem ser visto. E isso é importante, porque nós conseguimos notar muito facilmente a influência do sal. Por exemplo, quando é usado como um condimento para temperar, dar sabor aos alimentos, nós não conseguimos enxergar o sal. Não conseguimos vê-lo nos alimentos quando utilizado na proporção correta, mas nós sabemos quando não existe sal naquele alimento. O sal é aquilo que dá sabor, é aquilo que deixa o alimento mais gostoso e, portanto, diferente. O sal também tem
tem uma incrível capacidade de preservar os alimentos. É muito interessante perceber como, ao longo da história, o sal foi usado como o principal mecanismo de preservação dos alimentos. E veja como essa característica do sal, ela pode ser também aplicada à igreja. A igreja é o povo do livro, é o povo preservado por Deus para preservar a palavra de Deus viva no mundo. Nós somos o povo de Deus, o sal da terra, de maneira que devemos influenciar com o sal, de dentro para fora. Mas existe uma advertência nesse texto em relação ao sal, porque o sal só cumpre o seu papel se manter a sua salinidade. Ou seja, o sal só é útil de verdade quando ele preserva as suas características essenciais. Isso nos chama responsabilidade. A igreja será de fato sal da terra quando preservar aquilo que a define. Portanto, nós temos dito algumas vezes nos nossos sermões de domingo que a igreja impacta o mundo pela diferença e não pela semelhança. Nós, de fato, influenciaremos o lugar onde nós estamos inseridos se, em primeiro lugar, internamente, guardarmos as características essenciais de uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, a centralidade das Escrituras e a submissão ao Senhor nosso Deus. Em segundo lugar, o texto também diz, e Jesus é muito perspicaz, porque ele usa uma influência interna que não pode ser vista, mas é naturalmente percebida como sal. E uma influência externa que não pode deixar de ser vista. A luz irradia, ilumina. A luz aponta para os obstáculos à nossa frente. A luz traz beleza aos ambientes e nos faz perceber detalhes do mundo à nossa volta. Então veja, se por um lado o sal é uma influência de dentro para fora, uma influência interna, que embora não possa ser vista, é percebida, a luz não. A luz resplandece. A luz não pode deixar de ser vista. E Jesus vai dizer que a luz cumpre o seu papel não ficando escondida, enclausurada. E ele usa aqui exemplos próprios do seu tempo, como a utilização da candeia, do velador, para dizer uma verdade muito importante. A luz cumpre o seu papel quando está no lugar certo e é usada de maneira correta para iluminar. Portanto, ela precisa ser vista, precisa estar num lugar onde ela consiga iluminar o ambiente para que ela cumpra o seu papel. Imagine você como uma lâmpada no lugar mais alto do cômodo onde nós estamos, nos serve como iluminação. Mas essa mesma lâmpada, afixada no chão, tapada por algum objeto ou escondida por algum objeto, simplesmente não cumpre a missão de iluminar. E a igreja é exatamente assim. Ela precisa ser vista e notada pelo mundo à sua volta. Nós precisamos influenciar objetivamente e intencionalmente as pessoas à nossa volta. Não por aquilo que nós essencialmente temos, mas por aquilo que por graça recebemos. Jesus diz que a igreja é a luz do mundo. Mas veja, essa luz de que Jesus se refere não é uma luz própria. A igreja não possui uma luz própria. Na verdade, ela reflete a luz do nosso Senhor. De maneira que cumprimos o nosso papel quando nós nos dispomos a iluminar o mundo à nossa volta e não nos esconder.
Você já parou para pensar como uma vida congregacional limitada às quatro paredes do lugar onde nós nos reunimos é uma vida desvinculada do propósito para o qual nós fomos chamados? Jesus nos constituiu um povo para que pudéssemos ser edificados pela palavra de Deus juntos, mas a nossa missão acontece quando juntos interagimos com o mundo à nossa volta. Iluminamos o mundo à nossa volta. Somos bênção para o mundo à nossa volta. E é muito interessante perceber como em ambas as metáforas, Jesus diz que nós somos o sal e somos a luz. Mas é possível deixar de ser útil como sal e deixar de ser influência como a luz, se formos usados, se esses elementos forem usados inadequadamente. O sal, quando perde a sua essência. A luz, quando colocada num lugar inadequado. Então veja, a lição que fica para nós, vendo este pequeno e importante texto da palavra de Deus, é que sim, nós somos chamados à responsabilidade de refletirmos por meio das obras, das boas obras que o Espírito Santo nos permite ter ou oferecer ao mundo para a glória de Deus, como consequência daquele movimento de regeneração e santificação promovido por Deus, que é descrito nas bem-aventuranças. Então, como consequência das bênçãos do relacionamento, nós somos chamados à responsabilidade do testemunho. E nós precisamos pensar sobre isso. Temos sido sal da terra e luz do mundo onde Deus nos colocou? Temos sido, assim, essa diferença notável, importante, como o sal e como a luz entre as pessoas à nossa volta, nos nossos familiares, vizinhos, com as pessoas com quem nós nos relacionamos no trabalho? São reflexões importantes que precisamos fazer a partir de uma reflexão pessoal e interna. Por isso eu quero convidar você para que pensemos sobre isso e oremos ao Senhor, pedindo para que Ele nos ajude a sermos, se não temos sido, a voltarmos a ser, se deixamos de ser em algum momento, sal da terra e luz do mundo, para a glória do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, em Tuas mãos nós colocamos a nossa vida. E em primeiro lugar, Deus, pedimos perdão porque muitas vezes nos comprometemos tanto com a nossa agenda que deixamos de perceber que temos deixado de lado, deixado de cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou para sermos igreja. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos dê orientação quanto à maneira ou a melhor maneira de sermos sal da terra e luz do mundo para as pessoas à nossa volta. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a termos uma semana diferente, uma semana onde, ó Deus, seremos usados pelo Senhor nos ambientes que o Senhor nos permitir frequentar, lidando com as pessoas que o Senhor nos der para nos relacionar, para que para estas pessoas sejamos sal e luz para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom ter você por aqui. Que você tenha um ótimo domingo e, é claro, como sempre, um ótimo café com Bíblia. Tchau!